obrigado por nos prestigiar, por vir assistir a conferência de Diadema 2020. Nós do DLC apoiamos esse evento, estamos sempre juntos expondo a nossa literatura ali. Este ano, devido à pandemia, não podemos fazê-lo fisicamente, mas estamos aqui virtualmente oferecendo um desconto de 50% em todo o nosso material lá no site. Então eu quero fazer um convite para você, visita lá www.boasemente.com.br, vai na nossa loja virtual, coloca lá o cupom que eu vou colocar aqui na tela para você e ganhe 50% de desconto. Agora, aproveite a palestra e aprofunde os seus conhecimentos. Mais uma vez estamos hoje aqui para continuar os estudos sobre o assunto que foi proposto para a Conferência de Diadema 2020. Já temos visto alguma coisa a respeito do capítulo 16 de Levítico. Ali encontramos as instruções de Deus para que o povo pudesse se aproximar de Deus e Deus pudesse habitar no meio do seu povo. Temos ali uma série de sacrifícios que nos mostram como isso podia ser satisfeito, como esses requisitos de Deus podiam ser satisfeitos. E também temos o santuário e as prescrições referentes a ele. Já em Números capítulo 19, temos as instruções para o povo durante a sua caminhada pelo deserto e a contaminação pelo contato com a morte, com o pecado. No livro de Números temos uma descrição minuciosa, detalhada, das provisões de Deus para o seu povo. Tudo estava devidamente disposto, ordenado. A ordem do acampamento, a ordem da marcha, o serviço dos levitas no santuário, tudo foi determinado por Deus e nada foi deixado ao acaso. Mas também temos alguns capítulos que nos falam do fracasso do povo. Eles desprezaram a direção, a palavra de Deus, as trombetas, o alimento, o maná, e arroga para si o sacerdócio. Quando contemplamos esse cenário do povo de Israel, pensamos em nossos dias. Será que hoje é muito diferente? Será que tudo isso não nos fala também aos nossos corações hoje? Será que nós, como povo de Deus, somos diferentes? Por acaso somos melhores que o povo de Israel? Se somos sinceros, havemos de concordar que não. Mas também para nós, Deus fez provisão. Deus nos mostra o que podemos e devemos fazer para que sejamos restaurados, para que sejamos purificados após o contato com o pecado. Temos, portanto, nesse cenário da caminhada pelo deserto, as instruções de Deus para a purificação, para a restauração daquele que fora contaminado pelo contato com a morte. E antes de entrar nos detalhes, vamos a ler o capítulo 19 de Números. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: Dize aos filhos de Israel que te tragam uma novilha ruiva, que não tenha defeito e sobre a qual não tenha sido posto jugo. E a dareis a Eleazar, o sacerdote, e ele a tirará para fora do arraial, e degolar-se-á diante dele.
E Eleazar, o sacerdote, tomará do seu sangue com o seu dedo e dele espargirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Então queimará a novilha perante os seus olhos, o seu couro e a sua carne, e o seu sangue, com o seu esterco, se queimará. E o sacerdote tomará pau de cedro, e hisopo, e carmesim, e os lançará no meio do fogo, que queima a novilha. Então o sacerdote lavará as suas vestes, e banhará a sua carne na água, e depois entrará no arraial. E o sacerdote será imundo até à tarde. Também o que a queimou lavará as suas vestes com água, e em água banhará a sua carne, e imundo será até à tarde. E um homem limpo ajuntará a cinza da novilha, e a porá fora do arraial, num lugar limpo, e ficará ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação. Expiação é. E o que apanhou a cinza da novilha, lavará as suas vestes, e será imundo até à tarde. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que peregrina no meio deles. Aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Ao terceiro dia se purificará com aquela água, e ao 7º dia será limpo. Mas, se ao terceiro dia se não purificar, não será limpo ao 7º dia. Todo aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor, e aquela pessoa será extirpada de Israel, porque a água da separação não foi espargida sobre ele. Imundo será. Está nele ainda a sua imundícia. Esta é a lei. Quando morrer algum homem em alguma tenda, todo aquele que entrar naquela tenda, e todo aquele que nela estiver, será imundo 7 dias. Também todo vaso aberto, sobre o qual não houver pano atado, será imundo. E todo aquele que sobre a face do campo tocar em alguém que for morto pela espada, ou em outro morto, ou nos ossos de algum homem, ou numa sepultura, será imundo 7 dias. Para um imundo, pois, tomarão da cinza da queima da expiação, e sobre ela colocarão água corrente num vaso. E um homem limpo tomará hisopo, e o molhará naquela água, e a espargirá sobre aquela tenda, e sobre todos os móveis, e sobre as pessoas que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar os ossos, ou em alguém que foi morto, ou que faleceu, ou numa sepultura. E o limpo, ao terceiro e 7º dia, espargirá sobre o imundo, e ao 7º dia o purificará, e lavará suas vestes, e se banhará na água, e à tarde será limpo. Porém, o que for imundo, e se não purificar, do meio da congregação será ele extirpado, porquanto contaminou o santuário do Senhor. A água de separação sobre ele não foi espargida. Imundo é. Isto lhe será por estatuto perpétuo. E o que espargir a água da separação lavará as suas vestes, e o que tocar a água da separação será imundo até à tarde. E tudo o que tocar o imundo também será imundo, e a pessoa que o tocar será imunda até à tarde. Até aqui a palavra de Deus. E antes de entrar em alguns detalhes a respeito da descrição desse sacrifício, vamos ver um pouco rapidamente a história do ser humano nesta terra. Nós vemos em Isaías 43:7 que Deus criou o homem para a sua glória. Nós sabemos pelo relato do capítulo 1 e 2 de Gênesis que Deus criou
o universo e também criou o ser humano. E Deus queria ter comunhão com o homem. Isso nós podemos ver também em Gênesis 3, versículos 8 a 9. Contudo, essa comunhão foi interrompida. Havia Deus e o homem em perfeita harmonia, porém o pecado entrou no mundo, interrompeu a comunhão, separou o homem de Deus. E nós já vimos que em Levítico 16 foi colocado o meio para que seja possível a aproximação do homem a Deus, que novamente possa haver um contato do homem com seu Criador, com Deus. E essa expiação foi realizada mediante a obra do Senhor Jesus ali na cruz. Por meio da expiação, da redenção, o homem pode se aproximar novamente de Deus e pode ter comunhão com Deus. Contudo, na nossa caminhada pelo deserto, que representa o mundo, nós estamos expostos, estamos sujeitos a nos contaminar com o pecado. E neste caso específico, do capítulo 19 de Números, não se trata da contaminação mediante os atos pecaminosos, mediante os pecados que nós cometemos, mas se trata do contato com o pecado, seja ele voluntário ou não. E nesse capítulo, o pecado tem um denominador comum, que é a morte. A pergunta que nós nos devemos fazer: o pecado turva a nossa comunhão com Deus? Será que o simples contato, e às vezes até involuntário, com o pecado, turva essa comunhão? Sim. Qualquer pecado, qualquer contaminação, qualquer contato, ainda que involuntário, com o pecado, turva a nossa comunhão com Deus, com o Pai. E como é possível, então, restaurar essa comunhão? Deus tomou providências. Nós vemos isso em figuras, mediante os sacrifícios do Antigo Testamento, que nos apontam para o sacrifício perfeito do Senhor Jesus, para aquela obra realizada na cruz, que não somente nos purifica dos nossos pecados, dos atos pecaminosos cometidos, e como também remove o pecado original, mas também nos purifica de toda a contaminação e impureza decorrente do contato com o pecado. E no Novo Testamento nós temos uma passagem paralela, não idêntica, mas com um significado muito similar, em João capítulo 13. Ali o Senhor Jesus dá essa lição aos discípulos pouco antes de ir para a cruz, de como é necessário que nos purifiquemos, que lavemos os pés uns dos outros, porque somos contaminados pela sujeira, pela poeira, pelo pecado neste mundo, quando andamos pelo deserto. Em Números 19, temos então
a providência de Deus mediante a figura do sacrifício dessa novilha e a água da purificação, separação, que era preparada com as cinzas dessa novilha. O capítulo está dividido basicamente em duas partes, versículo 1 a 10, os preparativos, o que era necessário para que essa água pudesse ser produzida. E nos versículos 11 ao fim, temos a aplicação, as diversas formas e os diversos momentos em que devia ser aplicado. A primeira coisa que aparece nos primeiros versículos é essa novilha ruiva. Essa era a providência de Deus para seu povo ali no deserto. E se nós observarmos as Escrituras, vemos a menção desse sacrifício, dessa novilha, apenas uma vez. Isso nos aponta para o sacrifício perfeito do Senhor Jesus, que, como diz em Hebreus capítulo 10, versículo 10, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E no versículo 12, mas Jesus Cristo, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. E no versículo 14, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Também esse único sacrifício da novilha ruiva aponta para essa realidade tão grandiosa. O sacrifício do Senhor Jesus foi feito uma vez para sempre. E o primeiro detalhe que vemos a respeito dessa novilha, no versículo 2, que ela tinha que ser sem defeito. Além disso, que nunca houvesse carregado um jugo. Pensarmos no Senhor Jesus, essa figura também nos ensina bastante coisa. A novilha tinha que ser ruiva ou vermelha. O primeiro homem, Adão, cujo nome provavelmente é derivado de Adamá, que significa vermelho ou terra vermelha, é podemos dizer, o pai de toda a humanidade. Isso nos leva a pensar no Senhor Jesus, na humanidade do Senhor. Ele se tornou perfeitamente homem, como qualquer um de nós. Disso nos fala, então, a cor vermelha dessa novilha. Também, novilha é uma designação para o estado, para a idade desse animal, um animal jovem. E isso nos faz pensar no Senhor Jesus também, que era relativamente jovem quando entregou a sua vida. Se nós abrimos no Salmo 102, versículos 23 a 24, nós vemos ali que o salmista diz: abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias.
dizia eu: Deus meu, não me leves no meio dos meus dias. Sabemos que o Senhor tinha aproximadamente 33 anos quando foi crucificado. Mas essa juventude também nos aponta para algo mais. Nos leva a pensar que ele realizou essa obra com vigor, com energia, mas também, ao mesmo tempo, ele fez isso em submissão, em sujeição, para o qual aponta o animal fêmea. O Senhor Jesus sempre foi submisso, sempre foi dependente de Deus, o Pai. E finalmente nós temos também a ênfase na perfeição. Nós vemos que devia ser sem defeito e sobre a qual não tinha sido posto julgo. Assim, o Senhor Jesus era absolutamente perfeito em todo momento da sua vida. Muito além da perfeição desses sacrifícios. O Senhor ia muito além. Nele não havia falha, não havia mácula, não havia nada que desonrasse ao Senhor. E essa novilha, então, tinha que ser trazida ao sacerdote. E ele levava essa novilha para fora do arraial. E ali ela era morta. Isso também nos faz pensar no Senhor Jesus, que foi levado para fora de Jerusalém e ali foi crucificado. E nos versículos 3 a 5, vemos como Eleazar acompanha todo o processo, mas não toma parte nele. Outros fazem isso, outros degolam a novilha e outros a queimam. O sacerdote apenas lança ali o cedro, o hisopo e o carmesim. Assim também nós, na qualidade de sacerdotes, pessoas que estão acostumadas a estar na presença de Deus, podemos ter a capacidade de contemplar os sofrimentos, a entrega, a obra do Senhor Jesus, e isso nos leva à adoração. A pergunta é: será que todos que estamos acompanhando esses estudos estamos acostumados a isso? Estamos habituados a entrar no santuário? Somos sacerdotes na prática? Vemos que ela não devia ter carregado jugo. Na palavra de Deus, o jugo simboliza a escravidão do pecado e da lei, também simboliza a servidão. Mas o Senhor Jesus, além de ser perfeito e sem mácula, nunca carregou o jugo da lei, nem o jugo do pecado, mas ele se fez servo voluntariamente. Sua obediência foi voluntária, por amor. Isso nós podemos ver, por exemplo, também em Mateus capítulo 11, versículo 29, onde diz que o meu jugo é suave. Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo do Senhor Jesus não é um jugo de servidão nem de escravidão, e sim um jugo suave, que se torna suave por causa do amor.
Também vemos o cedro. Na palavra de Deus, o cedro é símbolo de poder, de orgulho, de altivez. Isso podemos conferir nessas passagens que temos aqui no texto. O cedro do Líbano chega até 40 metros de altura, tornando-se assim a maior árvore dessa região. E também nos mostra em figura tudo aquilo que é grande, que é sublime no ser humano, as capacidades naturais do ser humano. Mas também temos o hisopo, que simboliza a fraqueza humana, aquilo que é sem valor. E nessa passagem de 1 Reis, capítulo 4, o hisopo é contrastado com a altivez do cedro. Nessa passagem, Salomão discorre acerca das plantas e das árvores, e ele menciona desde o cedro até o hisopo, do maior até o menor. E por fim temos o carmesim, que simboliza a grandeza e a glória do homem deste mundo. Por fim temos o fogo. O fogo simboliza, na palavra de Deus, a santidade perscrutadora de Deus, mas também o juízo impiedoso sobre o pecado. Tudo devia ser queimado, tanto a novilha, quanto o pau de cedro, quanto o hisopo, quanto o carmesim. Na obra do Senhor Jesus, perfeita, completa, na figura da novilha, mas também tudo aquilo que provém da carne, que provém do ser humano, as suas capacidades, a sua altivez, também aquilo que é baixo, que é sem valor, e a glória, tudo isso deve ser queimado. E se nós vemos aqui que no texto bíblico, tudo devia ser queimado aos olhos do sacerdote. Assim também nós contemplamos em figura os sofrimentos do Senhor naquele fogo, o fogo do juízo. E nesse caso aqui, o sacrifício devia ser consumido totalmente, queimado, consumido, em contraste com as ofertas, os sacrifícios de Levítico, que eram colocados sobre o altar e incensados como cheiro suave, agradável ao Senhor. Aqui devia ser consumido totalmente, até virar cinzas. Essas cinzas deviam então ser cuidadosamente recolhidas e guardadas. Havia sido realizado então todos os processos para que fosse possível a preparação dessa água da purificação. E vemos pelo texto bíblico que o sacerdote, como aquele que queimou a novilha, como aquele que juntou as cinzas, todas essas pessoas haviam sido contaminadas. Eles não haviam tocado em nada impuro, não haviam se contaminado com o pecado. Mas a simples ocupação com esse recurso que Deus havia provisto para a purificação já fazia com que esses homens fossem contaminados. Isso nos leva a pensar muito acerca da seriedade do pecado e da contaminação do pecado. Muitas vezes pode ocorrer que algum irmão ou irmã tenha que se ocupar com outra pessoa
por causa do pecado que essa pessoa tenha cometido. Às vezes é necessário, em uma assembleia local, alguns irmãos se ocuparem com outro que está em pecado. Essa simples ocupação já contamina aquelas pessoas. E isso nós vemos também nestes versículos aqui a respeito da preparação desse meio de purificação. Por outro lado, nós temos a água. Muitas vezes a água simboliza a palavra de Deus e o seu efeito purificador. E também a água corrente, da qual fala aqui. Uma água que corre, uma água que surge, que brota da terra e corre, simboliza o Espírito Santo, que aplica a palavra de Deus aos nossos corações e consciências. Temos então os dois itens, a água viva, que devia ser colocada em um jarro, e as cinzas resultantes da queima da novilha. Assim era preparada essa água da purificação. Depois vemos, a partir do versículo 11 até o final, qual era o motivo ou a causa da contaminação. A morte. Como dissemos no início, todos os pecados são trazidos a um denominador comum. O pecado, a morte. A criação é caracterizada pelo pecado. A morte é a consequência do pecado. A morte é o salário do pecado. E a morte também expressa o estado do homem perdido. Portanto, vemos que quando aqui em Números 19 fala da morte, de tocar em alguém que morreu, ou de tocar em uma sepultura, ou de tocar em algum osso, já havia ocorrido a contaminação. E mais uma vez queremos enfatizar que não se trata de atos pecaminosos, do pecado cometido propriamente, mas sim do contato, do tocar. E vemos também no texto que algumas vezes esse contato não era possível evitar. Muitas vezes também podia ser evitado. Assim também em nossa vida pode ocorrer que, sem querer, tocamos ou entramos em contato com o pecado. Mas Deus fez providência para isso também. Temos primeiramente no versículo 11 o cadáver de algum homem. Caso morresse alguém em uma tenda. Se nós levarmos em conta a história da peregrinação do povo de Israel pelo deserto, naqueles 39 anos aproximadamente, um pouco menos, que eles vaguearam pelo deserto e foram castigados por Deus pela sua incredulidade, somente dos homens de guerra morreram 603.550 homens. Homens acima de 20 anos, aqueles que iam para a guerra, sem contar mulheres, sem contar crianças.
Isso nós podemos conferir no capítulo 1 de Números, versículo 46. Isso dá uma média de um pouco mais de 40 pessoas, 40 mortes por dia no arraial dos israelitas. Mas sabemos também que havia dias em que morriam milhares. Portanto, era inevitável que alguém morresse em uma tenda. Alguém, um parente, um familiar, alguém que habitava ali, morria. Assim também em nossas casas, hoje, é muito fácil do pecado entrar. Às vezes nem percebemos, às vezes é involuntário, porém às vezes também é voluntário. Seja qual for o nosso caso, precisamos então da purificação. Também os vasos que estavam na tenda, os móveis, tudo isso era contaminado. Vemos como Deus leva as coisas a sério. Nós diríamos, mas como que uma pessoa morta numa tenda poderia contaminar os vasos, os móveis? Nós pensamos que não, mas Deus vê as coisas de outro modo. Talvez podemos ver nesses vasos uma figura das pessoas que entram em nossa casa, que não fazem parte da casa propriamente, mas que entram, visitas, ou talvez até mesmo as crianças, aqueles que não têm, como diz o texto, um pano amarrado firmemente, não estão protegidos firmemente contra o pecado. Qualquer uma dessas pessoas será contaminada. Temos também no versículo 16 a uma pessoa que sobre a face do campo entra em contato com a morte. Alguém andava pelo campo e se depara com o morto pela espada. Alguém que foi assassinado, a violência. Ou em ossos, ou numa sepultura. Muitas vezes, a pessoa que andava por aí talvez nem percebia, mas o caso é que ela se contaminava. Transferindo para os nossos dias, o campo pode significar um âmbito muito grande. O trabalho, as compras, supermercado, passeio, viagens, não importa. Sempre estamos sujeitos a ser contaminados pelo contato com o pecado. Depois nós temos a instrução de como essa pessoa contaminada podia ser purificada. No versículo 12 diz: "E ao terceiro dia se purificará". Aqui temos a responsabilidade daquele que estava contaminado. Poderíamos pensar que os outros têm que se ocupar. Não. Primeiramente, o próprio contaminado tinha que se ocupar consigo mesmo e buscar essa purificação, essa restauração. E essa restauração não acontecia imediatamente. Vemos que tinha que passar 3 dias. Somente no terceiro dia
que a água da separação, da água da purificação era aplicada a essa pessoa, ou também à tenda e aos móveis. Isso nos faz pensar na necessidade da reflexão, na necessidade de um tempo para que o trabalho do arrependimento seja real, profundo. Quando alguém é precipitado e rapidamente apresenta um pedido de desculpas, provavelmente essa obra não foi realizada com profundidade no coração dele. É necessário que haja um tempo. Aqui eram 3 dias. Não podemos tomar literalmente esse tempo. Podem ser 3 dias, pode ser menos ou pode ser mais. Mas é necessário que haja um tempo. E somente no 3º dia que era aplicada a água. Somente no 3º dia era aplicado o remédio. Depois se passavam mais 4 dias. E somente no 7º dia era aplicada mais uma vez essa água da purificação. E somente então essa pessoa estava purificada. Nós vemos no versículo 19. E o limpo ao 3º e 7º dia espargirá sobre o imundo. E ao 7º dia o purificará. Tínhamos visto que no versículo 12, que a própria pessoa tinha que se purificar. A iniciativa tinha que vir dela. O trabalho no coração tinha que ser iniciativa dessa pessoa. Tinha que refletir, pensar sobre aquilo que ocorreu. Mas, para realmente ser purificado, era necessário a intervenção de outro. Para isso podemos abrir em Gálatas, capítulo 6. Gálatas 6, versículo 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando para ti mesmo, para que não sejas também tentado. É necessário que alguém venha de encontro às necessidades daquele que precisava de purificação. O mesmo vemos em João capítulo 13. O Senhor Jesus lavou os pés dos discípulos. Já foi falado muitas vezes a respeito desse capítulo, que nos ensina a humildade, nos ensina de como devemos fazer isso. Assim também como em Gálatas. Fala dos espirituais, fala daqueles que têm espírito de mansidão. Estes poderão ser de ajuda para aquele que precisa ser purificado. Um exemplo da Bíblia, talvez, para esses 3 e 7 dias, para esse tempo que era necessário, podemos ver em Pedro. Quando Pedro negou ao Senhor Jesus naquela noite, ele foi surpreendido. Ele não apenas tocou, entrou em contato, mas sim, ele até cometeu um pecado. Quando isso aconteceu, o Senhor Jesus se volta para ele, olha para ele, e o trabalho
no coração de Pedro teve início. Ele sai e chora amargamente. Depois nós vemos que naquele dia da ressurreição, naquele domingo, em algum momento o Senhor se encontra com Pedro. A palavra não relata nada acerca desse encontro, apenas que ocorreu. Ali o Senhor Jesus aplicou essa água da purificação em Pedro ao terceiro dia. Mas ainda não estava totalmente restaurado. Ainda faltava o sétimo dia. E isso aconteceu em João capítulo 21, à margem do lago de Genesaré. Ali Pedro foi total e plenamente restaurado pelo próprio Senhor. Esse ensino é muito importante para nós, porque raramente um arrependimento espontâneo ou então um pedido de desculpas rápido, espontâneo, denota um trabalho, um exercício profundo. E muitas vezes a restauração também não ocorre ou ocorre apenas parcialmente por causa dessa precipitação. É necessário que haja um trabalho profundo, uma conscientização, um quebrantamento ao terceiro e ao sétimo dia, então a aplicação dessa água da purificação. A lembrança do que a obra do Senhor implica, os sofrimentos que o Senhor suportou. Lembramos que as cinzas são o resultado daquilo que o fogo consumiu totalmente. Assim também o Senhor Jesus foi consumido pelo fogo do juízo de Deus. Mas também naquele mesmo fogo foram consumidos todos aqueles itens que fazem parte do ser humano, as suas capacidades, tudo aquilo que vem da carne, tudo isso é completamente inútil perante Deus. E ao contemplar essas cinzas e ao aplicar isso em nossas consciências, a restauração, a purificação ocorrerá de uma maneira plena também. Podemos resumir então que a ocupação com a obra do Senhor e a contemplação dos seus sofrimentos nos leva ao arrependimento. Somente após um tempo completo, perfeito, de 7 dias, que é simbolizado pelo número 7, somente após esse tempo é possível a restauração plena, completa, perfeita, à comunhão. Deus, o Senhor Jesus e o homem. E assim temos, por fim, então, um resultado maravilhoso, como o apóstolo João diz, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. Mas para termos uma comunhão plena, sem turbações, precisamos sempre nos purificar. Queremos agradecer então a todos que têm participado desses estudos e têm nos acompanhado e desejamos a todos as bênçãos do Senhor e que também a contemplação desse capítulo sirva de bênção e de instrução
para a nossa vida espiritual e que possamos cada vez crescer e cada vez nos aproximar mais de Deus e ter uma comunhão cada vez mais plena e completa com Ele. Bom, pessoal, Muito foi obrigado. muito bom estar com você. Foi uma oportunidade que Deus nos deu de juntos apreciarmos as palestras, trazer conhecimento para nós, para que você possa conseguir 50% de desconto no nosso site e aproveitar o frete grátis. Está aí na tela o endereço e também o cupom para você usar. Tchau, até a próxima oportunidade.